O professor Eric, ele possui graduação em Ciências Biológicas, bacharelado, o mestrado em Ciências Zoológicas na área de Zoologia e o doutorado também em Ciências Biológicas na mesma área de Zoologia, todos pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente, ele é professor do curso de Ciências Biológicas da Unidade Acadêmica de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Campina Grande, aqui no campus de Patos. Então, quero agradecer mais uma vez, Eric, por se dispor a compartilhar parte do seu conhecimento aqui com a gente hoje, e a palavra é sua. Obrigado, Messias, obrigado pelo convite, obrigado também pelo convite, né, quando ela me chamou, eu nem discuto mais, né, eu sempre aceito, eu acho que faço questão de participar, na verdade, dos eventos do campus, aqui como um todo, tanto da biologia, quanto da veterinária, da engenharia florestal, né, é sempre um prazer. Você está me ouvindo? Sim, perfeito. Achei que você voltou para que tinha dado algum erro. Não, espero que não mais. Então, pode iniciar, Eric, sua apresentação, e boa apresentação. Certo, beleza, eu vou colocar aqui na tela, certo? Então é isso, eu agradeço demais a Ivonete, né, pelo convite, e a Messias também por estar trabalhando aí, colaborando nesse evento tão bom, né, e essa forma de pandemia, por um lado, teve seu lado bom, que permitiu essa integração entre pessoas de lugares distantes, e tem pessoas aí do que eu vi do Pará, né, então tem o Brasil todo contemplado aqui no nosso encontro. Opa, deixa eu dar um errinho aqui. Agora foi. Pois bem, eu acho que a fala do professor Davi foi muito boa, concordo plenamente com o que ele falou no final, né? A gente tem que perguntar e precisa entender o que é que o sertanejo precisa, né? O que é que a caatinga precisa. E essas políticas públicas todas de conservação, que a gente vai discutir um pouco, elas têm que partir daí, desse pressuposto, né? Da necessidade real das pessoas e do próprio ecossistema envolvido nessa região, né? E a gente está num momento tão difícil, um momento para pesquisa e para conservação que muitas vezes é até desanimador, né? Pensar em pesquisa e pensar no manejo sustentável, pensar em conservação da diversidade, né? Por um lado, é desanimador por um lado, mas por outro eu acho que também deve ser um estímulo para deixarmos cada vez mais motivados a estudar mesmo e a investir nosso tempo, nossa formação, nossa história nesses novos projetos, né, em novas ações, e a gente tem que aproveitar as tecnologias, as mídias sociais aí estão disponíveis para isso, né, para que a gente consiga deixar público não apenas o nosso amor pela caatinga, mas as necessidades reais que esse bioma precisa e merece atenção, né. Como o Boneto falou, a caatinga é realmente um lugar apaixonante, e enquanto ela falava, me lembrava muito de um ex-aluno nosso, chamado Christian. Ele relata que foi para uma aula de campo com a professora Fátima Araújo, né, da Botânica, e lá nessa aula de campo, apesar dele ser patoense, ele descobriu a flor do mandacaru, né? E aí ele fez uma música que tem os primeiros versos que diz assim: "E a flor de mandacaru, quando floresce no sertão, alguém falou que é sinal de chuva, é sinal de ascensão." E esses versos, né, mostram essa paixão mesmo que surge quando a gente vê as belezas da caatinga, né? E aí, para falar um pouco das belezas, né, da caatinga, eu queria falar um pouco das aves, que é um grupo que, particularmente, né, para mim, ele é um grupo especial, é um grupo que eu estudo desde a minha graduação, apesar de eu ter tido toda uma formação e uma vida mesmo, né, de criança, uma criação em ambiente de praia, em ambiente de mar, né, mesmo eu morando em Mossoró, eu tinha muito esse vínculo com o mar e com a praia, eu só vim ter um vínculo com a caatinga mesmo quando eu vim morar aqui em Patos, em 2011. Mas as aves sempre tiveram nesse meio de formação e realmente trazem essa beleza da caatinga, elas estão associadas também um pouco dessas aves. E essa beleza, muitas vezes, é justamente o que traz alguns problemas para elas, né? Então, eu queria mostrar um pouco para vocês um pouco sobre o Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves na Caatinga, que foi um trabalho feito organizado, encabeçado pelo ICMBio, né, pelo CEMAV, que é a instituição dentro do ICMBio que gerencia e coordena a conservação e a pesquisa com as aves no Brasil. E eu tive
prazer de participar de algumas oficinas e de colaborar um pouco com esse trabalho, e é isso que eu quero mostrar para vocês um pouco, né? Então, só contextualizando, só contextualizando, a gente fala de Caatinga, a gente vê sempre aquela imagem do sertanejo, né, aquela imagem seca, e muita gente ainda no Brasil ainda não sabe, não percebe, ou não conseguiu ter essa oportunidade de entender que a Caatinga também tem outros tipos de ambientes, né? Então a gente percebe, por exemplo, essa foto do canto superior direito, acho que vocês conseguem ver meu mouse, conseguem sim. Essa fotozinha aqui do canto é a Serra da Capivara, né? Então você tem áreas florestais, áreas com árvores de grande porte. Essa foto aqui embaixo é no nosso Pico do Jabre, aqui o ponto mais alto da Paraíba, né? Então você tem também uma estrutura florestal de mata seca, de caatinga, olha aqui a barriguda, muito, muito forte. Então, e essa dicotomia de paisagens, que para muitos ainda é uma incógnita, é justamente uma das coisas mais belas que a Caatinga nos proporciona, né? Então, essa palavra sertão, Caatinga, ela sempre esteve associada a algo desconhecido, longínquo, incerto, né? Mas será que ainda hoje a gente ainda pode falar sobre dessa forma? Será que a gente ainda entende a Caatinga como algo desconhecido, que tem os seus recursos subestimados, né, ou subavaliados? Né? A gente tem uma Caatinga com uma área bem grande, né, que cobre uma boa parcela da território brasileiro. A Caatinga, de certa forma, ela tem o que a literatura chama de bordas instáveis, né? Então, eu estou mostrando agora dois mapas diferentes. O mapazinho A, ele é o mapa do IBGE, e o mapa B, ele é o mapa de uma literatura nova, publicada nova assim, de 2018, que traz toda uma reavaliação da diversidade biológica, né? Tanto vegetal quanto biogeográfica, quanto faunística da Caatinga. E aí ela tem esses limites diferenciados, né, entre um e outro. E isso vai de acordo com algumas classificações, pela inclusão dessa conjuntura mais recente das florestas tropicais sazonais secas, né, então, como sendo parte integrante desse grande complexo paisagístico que é a Caatinga. Então, por isso que a literatura chama a Caatinga de bordas, tem essas bordas instáveis. A gente sabe que esse regime hídrico de chuvas que trazem aí um volume de 240 a 1.500, distribuído de forma totalmente irregular, traz uma significância muito grande para as populações humanas e para as populações não humanas, né, de plantas e demais animais, e isso gera essa singularidade toda do ambiente, né? Então, como o professor Davi falou, né, o sistema humano que envolve esse grande sistema socioecológico que a Caatinga né? Tem hoje mais ou menos, em dados de 2011, se não me engano, era 28 alguma coisa milhões de pessoas, né? Então arredondei aí para 30 milhões dados, para tentar chegar a dados mais modernos. Dessas 30 milhões de pessoas aproximadas, 67% delas vivem nas cidades, e essa densidade demográfica ela é muito irregular. Então você tem uma concentração muito maior nas áreas urbanas dos ambientes de Caatinga, e obviamente isso gera um uso diversificado da sua paisagem, né? Então, como o próprio professor Davi falou, né? Existem inúmeras formas de usar os recursos biológicos, tanto vegetais quanto animais, na Caatinga, e isso vai ser muito relativo à própria forma do uso da paisagem que essas populações humanas têm, né? E aí, com o sistema ecológico, associado, óbvio, ao sistema geográfico, né, geológico, a Caatinga ela tem uma grande variedade de solos. Afinal de contas, também ela tem um território gigantesco, então você tem uma diversidade de solos muito grande nesse aspecto. E essa diversidade de solos, associado a uma malha hidrográfica gigantesca, né, proporciona aí uma variedade de paisagens diversificadas, né? Então a gente consegue ver desde campos abertos, a ambientes meio que savânicos, né, com arbustos isolados, ambientes com arbustos densos e ambientes florestais, como eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente. E esse regime hídrico que eu comentei, totalmente irregular, com muitos meses em chuva, trazem especificações trazem detalhes fisiológicos muito específicos para a biota dessa região, né? E a consequência disso é o quê? É termos uma heterogeneidade geoambiental muito grande.
E aí a Caatinga hoje tem essa distribuição que é chamada de as ecorregiões, né, na sua configuração mais moderna. Temos aí as 8, 9 ecorregiões, contando com os prédios aqui do Ceará. Então, cada uma dessas parcelas da Caatinga tem características, tem uma fauna, uma flora um pouco mais específicas, apesar de relacionadas presentes, né? E tudo isso devido justamente a essa variedade de solos e essa heterogeneidade espacial que a gente consegue ter nesse território gigantesco. Em termos de fauna, né, hoje as aves elas estão, de certa forma, bem descritas, né? Então, o volume de informação que a gente tem para a avifauna, ele é realmente significativo, e a gente concorda que esse número de 548 espécies da nossa lista mais atual, ele é um número bem próximo do que a gente realmente espera encontrar, né? Os outros taxons de vertebrados, eu coloquei aí estimativas aproximadas que a literatura nos dá, mas esse número flutua um pouco de acordo com o que a gente está lendo, né? Então, de certa forma, a gente pode perceber que as aves, elas realmente têm uma riqueza de espécies muito grande e realmente dominam esse ambiente, né? Desculpa, gente. É claro que, dentre todos esses taxons, também temos uma grande quantidade de endemismo. Temos vários taxons que são endêmicos da Caatinga, dentre das aves até os anfíbios, né? E isso gera uma importância biológica e ecológica muito grande, né? E aí, vou fechar um pouco, né? Vou afunelar um pouco a minha visão, a minha fala, apenas para as aves, pelo meu domínio, mas, de certa forma, algumas questões de ameaça e de conservação que são aplicadas às aves, elas podem ser espelhadas para os outros taxons, né? Então, só para título de conhecimento, de estado geral do conhecimento da riqueza de espécies de aves, o Pacheco e Bal 2000, eles têm uma publicação muito bacana que trazem a história dos primeiros 500 anos da ornitologia no Brasil. E nesse texto, né, eles relatam essa terra incógnita, longínqua, que eram as regiões, as porções mais interioranas do Nordeste, né? E as primeiras expedições aí do século XVI, com aqueles grandes naturalistas, invadiam um pouco as áreas do Nordeste, mas estavam ainda muito ligadas às regiões litorâneas, aquela exploração ali da madeira e do início, lá depois, logo depois do cultivo do café e cana-de-açúcar, né? Apenas no final do século XIX e início do século XX, a gente tem realmente expedições um pouco mais robustas, com dados maiores. Mas, de certa forma, as primeiras estimativas de riqueza de espécies de aves da Caatinga giravam em torno das 100, 150 espécies, né? O trabalho de 2003 do José Maria Silva já traz uma lista muito mais robusta, né? Então, ele lista 511 espécies ao longo desse acúmulo de informação desses últimos 500 anos. Então, já tem realmente uns dados um pouco mais robustos, já temos nesse período, do início dos anos 2000, um número de trabalhos e de áreas dentro da Caatinga melhor amostradas e mais áreas amostradas, né? E aí, com esse trabalho de 2018 que eu citei, que traz essa atualização geral, né, não apenas de aves, mas de outros taxons, né, o Zé Maria Silva, junto com o professor Helder Araújo, eles conseguem atualizar esses dados e listam aí esses 548 espécies que nós temos citadas hoje dentro de ocorrência na Caatinga, né? E por que esse número sai de estimativas tão baixas de 100, 150 para quase 550 espécies? Quase 5 vezes mais, né? Porque na última década, principalmente, né, dos anos 2000 para cá, a gente tem a internet, as mídias sociais, popularizando algumas ações que antes eram mais difíceis, né? E a observação de aves, o birdwatching, que é tão comum na Europa e Estados Unidos, e isso ocorria desde os séculos passados, né, veio ser popular nessa última década aqui no Brasil. E aí também tem questões de facilidade de compra de equipamento, máquinas fotográficas, binóculos, que sempre foi muito difícil aqui. E esse incremento do birdwatching, junto com as mídias sociais, incluindo mídias sociais específicas para observação de aves, né, como o Wikiaves, por exemplo, permitiram um boom, uma explosão realmente de novos registros. Então, pessoas leigas em termos de acadêmicos, conseguiam fazer listas muito precisas e muito robustas das espécies de aves das localidades onde eles residiam. E muitas dessas áreas eram no interior
do Nordeste dentro da área da Caatinga. Então, Borduas fez um grande favor científico para a gente nesse aspecto, né? E associado a isso, claro, tivemos uma interiorização das universidades, tivemos a chegada de professores, ornitólogos em vários campi das universidades federais, estaduais e particulares aí ao longo do Nordeste, das regiões mais dentro da Caatinga, e, consequentemente, tivemos formação de alunos interessados em trabalhar com aves, né? Então, a gente tem também uma parcela de culpa aí nesse incremento de novos estudos e de novos registros da região da Caatinga. Então, de forma resumida, hoje nós contamos com 548 espécies de aves registradas na Caatinga. Dentre elas, nós listamos 23 espécies que são endêmicas do bioma, né? Então, um número também bem significativo ao endemismo. Em termos de usos humanos, né, das aves na Caatinga, a gente tem desde a criação individual, onde o cara vai lá e bota o passarinho na gaiola e cria na sua própria casa, o comércio associado a esse tipo de criação, né? Então, é muito comum ainda a gente ver, andar pelos sítios, encontrar gaiolas, encontrar pessoas captando animais, passarinhos principalmente, e comercializando esses de forma pequena, né? Comércios pequenos de aves, até grandes comércios, né? Então, até um tempo desse atrás, no Fantástico, um desses jornais aí, foi veiculado que em Patos, inclusive, maiores traficantes de animais e um dos maiores traficantes de aves do mundo era residente aqui da cidade de Patos, né? Outras pessoas ainda, a caça ainda é muito comum na região, né? Então o consumo, a caça para alimentação de subsistência ou mesmo por esporte ainda é bastante comum aqui, e menos, né, de forma menor, mas não menos importante, fins médicos, religiosos, ornamentais, né, para retirar penas e tudo mais, ainda também podem ser observados. Então, dentre essas 548 espécies de aves que a gente tem, 39 e 34 espécies têm algum grau de ameaça. Por que essa diferença de números, né? Porque temos a lista internacional da IUCN, temos a lista do Ministério do Meio Ambiente de 2014, que traz 34 espécies. Tá? Os critérios são ligeiramente diferentes para essas duas listas, por isso que tem essa discrepância do que entra em uma e o que entra em outra. Mas, de forma geral, a gente tem aproximadamente isso, né, 30 e algumas espécies de aves com algum grau de ameaça. Dentre estas, temos 3 com um grau máximo de ameaça, são criticamente ameaçadas, e temos uma que está extinta na natureza, que é a nossa ararinha azul, né? E dentre as principais ameaças, a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas, mas temos a extração mineral, né, de minério, que é muito comum aqui na região da Serra de Santa Luzia, na região do Curimataú. A gente percebe muito áreas desmatadas pela ação do minério, né? O turismo desenfreado, do turismo desordenado em algumas áreas, e áreas importantes de nidificação, com trilhas, com passagens de motos, jipes, também trazem impactos significativos às populações de aves. O próprio tráfico de animais e a própria caça também, né, muito comum. Uns anos atrás tivemos um relato de um concurso de caça de animais silvestres aqui, e os indicadores de pontuação desse concurso mostravam lá que, se fossem abatidas fêmeas grávidas, né, e aí geralmente são mamíferos capturados dessa forma, os caçadores tinham mais pontos nesse concurso de caça, né? Então a gente tentou fazer denúncias e tal, mas infelizmente a gente não sabe o que deu, né? E o desmatamento, né, a perda de hábitat, é realmente a grande ameaça em todas as áreas do mundo, para todos os grupos faunísticos. E aí as 3 espécies que têm a sua categoria de criticamente ameaçados, né, o uru, o beija-flor de gravata vermelha e o periquito de cara suja, né, o papagaio de cara suja, que são aí as três maiores espécies que ainda encontramos populações nativas presentes, mas com um grau de ameaça muito grande, né, principalmente aí pela perda de hábitat. E no caso do periquito de cara suja também tivemos aí o tráfico de animais muito sério. Inclusive, no plano de manejo, no plano de ação de conservação da Caatinga, temos ações específicas para a Aperrura griseipeptus, né? E aí, dentro dessas ameaças que eu citei, a queimada é ainda uma ação muito comum, né? Com frequência, nós vemos grandes áreas na Caatinga sendo queimadas. Então, muitas áreas de hábitat sendo perdidas. E aí não é só um problema para os animais não humanos, né, aves, mamíferos e tudo mais, mas também algumas populações humanas sofrem com esse tipo de ação, né? Muitas vezes
É simplesmente o agricultor que faz o seu manejo da sua área de cultivo, sua área de pasto com fogo, e esse fogo perde controle. Outras vezes, esse fogo acontece pela ação de um turismo meio que desenfreado, sem um controle, aí vou chamar de turista, mas geralmente essa pessoa é apenas um visitante, né? Que joga uma bituca de cigarro acesa, ou não tem cuidado com a fogueira que faz, e isso também foge do controle. Recentemente, nós tivemos no Pico do Jabre, que é um dos pontos importantes para a gente aqui na região do estado como um todo, né, na Paraíba como um todo, é o ponto mais alto da Paraíba, é um espaço extremamente rico em diversidade, com espécies importantes, inclusive com registros muito significativos de outros tacos, né? Temos uma borboleta, tem um registro aí bem único e exclusivo nessa localidade. Temos uma espécie de ave também que foi recentemente descoberta, não uma espécie descoberta, mas uma população dessa espécie foi recentemente descoberta aí no Pico também. Então, é uma área extremamente importante e sofreu uma grande queimada há uns 2 anos atrás, se não me engano. É perceptível nessa foto que tem um bombeiro aqui assim no cantinho. Aqui o açude de Mãe d'Água no fundo, né, a cidade de Mãe d'Água, e toda essa face norte do Pico, ela queimada, né? Então, é um problema grave, sério, ainda pertinente aqui na região. Como um outro grau de ameaça, que muitas vezes é esquecido, são as ações das empresas de energia limpa, né? É claro que é muito importante essas ações, né? A energia eólica, ela tem até sair uma nota no jornal hoje, ela vai ser uma grande geradora de empregos para a região, mas a gente esquece que a inserção dessas empresas, dessas tecnologias na área, também gera um grande desmatamento, né? E muitas vezes o impacto também que essas estruturas causam no ambiente, eles são muito graves. Então, quando a gente pensa em energia limpa, a gente está pensando ali na geração de energia limpa, mas existem outras consequências ambientais que devem ser levadas em conta, que devem ser também pensadas nesse processo, né? Que tipo de manejo, que tipo de cuidado, né? Existem inúmeros casos de acidentes com aves ao longo das linhas de transmissão, né? Então, linhas de transmissão, como essa da foto de baixo, elas também trazem grandes impactos às populações. E aí, aves migratórias, como a nossa ribação, por exemplo, elas sofrem bastante nessas estruturas. E também tem algumas questões fisiológicas que estão associadas aí ao magnetismo dessas redes de transmissão, que também a gente não ouve falar, né? A gente só ouve falar das benesses da energia limpa, da energia renovável, mas que eu acredito que essas questões ambientais também devem ser levadas em conta. O tráfico de animais e a caça, como eu falei, são importantes e eles são realmente ainda muito, muito fortes, né? Essas são algumas imagens de algumas apreensões da Polícia Federal, da caça da ribaçã, né? Ainda a gente costuma encontrar em alguns sítios, algumas granjinhas, um consumo muito grande dessa espécie, principalmente na época de chuva, na época de seca, onde você tem as pequenas poças d'água, e aí os bandos realmente começam a se aglomerar junto a essas poças d'água, e elas são literalmente mortas aos milhares, né? O tráfico de animais, né? Essa foto da garrafa não é uma foto de uma espécie da caatinga, uma espécie asiática, se não me engano, mas eu acho que ela traz um impacto significativo para a nossa fala, né? É comum também a gente encontrar alguns animais apreendidos, né? Sendo apresentados dessa forma para o transporte. Os pistacídeos, que são papagaios, araras, periquitos e afins, né? Eles geralmente são capturados no ninho, recém-eclodidos, então temos esses filhotinhos aí que são amontoados e transportados de todos os jeitos ao longo da cadeia produtiva aí do tráfico de animais. E a mortalidade desses animais é muito grande, né? Um outro problema também que a gente enfrenta em questões de apreensão desses animais é que muitas vezes o IBAMA e os órgãos fiscalizadores eles ficam sem ter o que fazer com esses animais apreendidos, né? E aí tem todo aquele trabalho de soltura que é feito, mas também tem complicações ecológicas em relação a isso. Você pegar um animal e soltar, ou um bando de animais, né, uns dezenas, centenas de animais, e soltar numa localidade, também não é algo ecologicamente interessante de ser feito. Você está trazendo toda uma nova carga de competidores, uma nova carga de predadores para uma área que esses animais não viviam, né?
Então, é preciso entender um pouco dessa dinâmica de locais de caça, locais de captura e como esse tráfico funciona. Eu vou fazer uma propaganda aqui agora, porque hoje à noite a gente vai ter uma conversa, uma palestra também com o Dr. Carlos de Barros Araújo, né, que é especialista em bioacústica, e ele fez um trabalho sensacional. Ele grava, né, ele tem inúmeras gravações aí das populações nativas das aves ao longo do Brasil, e aí quando o animal é capturado, ele consegue gravar esse animal capturado, e pelas análises do som, ele consegue identificar, né, pelo sotaque da ave, ele consegue identificar qual é a população de origem dessa ave. Né? Então, a gente consegue fazer uma soltura um pouco mais direcionada para um local onde ele ocorria. Né? Hoje à noite, 7h30 da noite, no canal do nosso laboratório. Então, dessa espécie de tráfico de animais, a ararinha azul, né, do canto superior, ela está extinta na natureza. Os animais que ainda temos vivos hoje, eles estavam, principalmente em localidades da Arábia Saudita, por ali, né, naquelas regiões do Oriente Médio. Muitos indivíduos, se não todos, eles foram repatriados, né, então eles voltaram para o Brasil, e existe todo um plano e um projeto para a reintrodução desses animais à natureza. É óbvio que isso também é um pouco problemático, porque você vai ter um número muito pequeno de indivíduos, um alto retrocruzamento, né, então uma endogamia populacional muito grande, e que obviamente não é legal em populações nativas. A zabelê, né, que é esse nambuzão que tem aqui, ele também é um animal que foi predado bastante, tem uma categoria de ameaça significativa, né, então a gente já não consegue mais ver com tanta frequência esse animal. Da mesma forma, o pintacilgo do Nordeste, esse passarinho amarelinho do canto inferior, que muitas pessoas que criam, que observam aves, já não conseguem mais relatar esse animal com tanta facilidade como se tinha há uns anos, algumas décadas atrás, né? Quando eu comecei a trabalhar com as aves, em conversa com o meu avô, era uma das aves que ele mais gostava de ver, e realmente eu consegui visualizar em campo uma ou duas vezes nesses últimos 10 anos. Né? E aí a arara azul de Lear, ela é muito parecida com a arara azul do Pantanal, né? Mas essa espécie aí tem algumas características que a diferenciam, principalmente essa região da boca em amarelo, e o tom de azul dela é um tom diferenciado. E a arara azul de Lear, ela é endêmica da região do Raso da Catarina, lá na Bahia, na região de Canudos, né, onde teve a Guerra de Canudos. Então, também é um animal que sofreu bastante com o tráfico. Hoje em dia está um pouco mais controlado, existe um certo rigor aí no controle desse tráfico lá. A população de Jeremoabo, né, que é a cidade berço da arara azul de Lear, abraçou a ideia de conservação, abraçou a ave como um símbolo da cidade, um símbolo local, e utiliza a observação de aves como uma forma de recurso, né, de recurso financeiro, para as dinâmicas econômicas da cidade, individuais e, claro, para os planos de conservação. E aí a periquita de cara suja, a Pyrrhura criseipetus, também tem suas populações no Ceará, tem um grupo de estudos muito forte que trabalha com as dinâmicas populacionais e enriquecimento de áreas para esse bichinho aí, né? Então, quem quiser depois, né, dá uma pausa no vídeo para ver a lista. Essa é a lista das espécies de aves que estão na lista de espécies ameaçadas do Brasil. E aí o plano de ação, né? E como é que funciona o plano de ação? Essa ideia de um plano de ação nacional, ela começou a ficar mais forte com a criação do ICMBio, né, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, em 2007. O ICMBio, para quem não conhece, ele é um desmembramento do IBAMA. Então, o Ministério do Meio Ambiente tinha o IBAMA como um órgão regulador geral do meio ambiente. E depois, em 2007, tem esse desmembramento, e o ICMBio fica responsável pela gestão das unidades de conservação, projetos de pesquisa e ações de conservação para a cidade, né? Então, aí nessa formação, os planos de ação começaram a ser idealizados. Em 2011, o Centro de Pesquisa e Conservação de Aves do Brasil, o CEMAB, começa a realizar essas oficinas, começa a criar estudos para criar as fichas das espécies, para ver quais vão entrar, quais vão sair, de acordo com os critérios de conservação. E aí, em 2014, a lista de fauna de espécies ameaçadas é publicada. Né? Meio que em paralelo a isso, em 2001, essas oficinas, como é que elas começavam? Os pesquisadores se reuniam, gerava-se ali de forma, estou falando bem simplificada, tá, gente, o processo,
um quadro de ameaças, então se colocava mesmo, literalmente, uma parede com vários post-its, com os tipos de ameaças que a gente ia discutindo e observando para cada uma das espécies, e no fim foram criados 2 grupos de trabalho, o primeiro para trabalhar com as dinâmicas de perda e fragmentação de hábitat, o segundo com a captura, comércio e a caça. E um dos produtos dessas oficinas foi justamente as áreas prioritárias para as aves, né? Então, as áreas prioritárias de conservação para as aves na Caatinga. Então, aí tem a Caatinga, tem em verde as áreas prioritárias. Eu dei um zoom aqui na Paraíba, para que a gente ficar um pouco mais localizado aqui para a gente. Então, temos 4 grandes áreas, né? Temos aqui a Serra de Santa Luzia, a região da Serra de Teixeira, do Pico do Jabre. Isso aqui eu me esqueci o nome, 118. A Serra do Comissário. E aqui, uma área extremamente importante para a gente, que eu vou citar um pouco mais ela no final, que é a Serra de Santa Catarina, né? Então, pertinho da gente aqui em Patos, passa mais ou menos por aqui, temos essas 4 grandes áreas prioritárias de conservação e com aves importantes, né? E aí temos 4 grandes objetivos do plano de ação, e dentro de cada um desses objetivos, inúmeras ações que devem ser feitas, né? E aí uma estimativa de recursos. Essas estimativas foram publicadas em 2017, mas desde 2011 para cá, né, 2017 foi o segundo ciclo iniciado, mas desde 2011, com as primeiras oficinas, algumas ações já começaram. E uma das ações importantes que eu posso citar dentro do plano de ação é um dos projetos que nós realizamos, né? Eu estou chamando aqui de Projeto de Serra de Santa Catarina, mas ele tem um nome todo pomposo, que o produto final dele foi esse livro, Biodiversidade na Serra de Santa Catarina, Paraíba, uma proposta de criação do Parque Estadual Serra das Águas Sertanejas, né? Então, o que é a Serra de Santa Catarina? Em 2011, logo em seguida, as oficinas de espécies ameaçadas, né, eu ingressei no doutorado, e aí um dos projetos, eu recebi um financiamento e eu ingressei nele junto com o professor Helder Araújo, né, como meu orientador, e professor da UFPB, foi meu orientador. E nós começamos a coletar em várias localidades do Nordeste. Comecei na Mata do Pau-Ferro, ali em Areia, depois do Pico do Jabre, e a terceira localidade que eu fui foi um local que nós encontramos aí pelo Google Earth, né, vendo foto satélite, vamos achar grandes manchas florestais aí, e depois ir lá, ver como é que elas realmente são, né? Encontramos uma grande mancha florestal nessa foto satélite, na região ali de Serra de Santa, na região de Aguiar, no município de São José de Lagoa Tapada, aqui bem na região oeste da Paraíba. Fui lá ver e descobri um mar de florestas, né? Essa foto da capa eu bati nessa primeira expedição, literalmente um mar de florestas sem fim, né? Então é uma área alta, que tem uma serra que gira em torno dos 1.000 metros, 1.200 metros quase, é mais baixo que o Pico do Jabre, né? O Pico do Jabre, que é o ponto mais alto, tem esses 1.200, e aí tem um mar de floresta gigantesco, né? Além de tudo, é uma das áreas que já relatadas como área prioritária para conservação. E aí o projeto teve esse financiamento do TFCA e do FUNBIL e do governo americano, né? Então, como vocês podem ver, é uma área de Caatinga, no meio da Caatinga, temos áreas que vão desde os 150 metros de altitude até o topo da serra, que é onde essa foto de cima do canto superior foi batida, que gira em torno dos seus 800 a 1.000 metros, né? Mas a média aí são áreas relativamente baixas, com seus 500, 600 metros de altitude. Então, é uma área que tem um porte florestal muito grande, né? É uma floresta decidual. Na época seca, boa parte dessas árvores realmente perdem suas folhas, ficam só aquelas mais específicas, né, da Caatinga. É uma área que tem uma grande quantidade de rios, que tem um volume grande, né, de água, recebe um volume de água no período de chuvas. Porém, esses rios, quando para de chover, eles rapidamente secam, né? Como também é uma área de encosta, essa água escoa, forma algumas cachoeiras, inclusive, bem bacanas, mas essa água vai embora rapidamente. E aí, como você tem esse mar de florestas, uma área grande, com uma estrutura florestal bem desenvolvida, é um berço para espécies de grande porte que usam grandes territórios, né, que precisam de hábitats bem estruturados, como o veado campeiro e como esse gatinho que nós encontramos aí em uma das expedições. Inclusive, ele passou aí pelo meio das barracas de um dos nossos colegas, né? Então, o que era o projeto da Serra de Santa Catarina? Então, quando eu vislumbrei aquele lugar, que eu voltei para casa, que eu falei com o Helder, né, com o orientador, esse projeto do plano de ação começou a ser montado, né?
pela equipe dele lá, enquanto eu fiquei desenvolvendo outro trabalho. E aí é perceptível que existiam poucas unidades de conservação na Caatinga. A Caatinga tem uma perda de vegetação natural muito grande, então, fazendo análise da estrutura florestal através de fotossatélites, a gente consegue ter indicadores aí de que em torno de 18 a 26% da cobertura remanescente arbórea, né, ou então mosaico de cobertura arbórea, ainda persiste. Então, a maior parte da Caatinga realmente já foi de estrutura arbórea, já foi desmatada. A Paraíba não tem unidades de conservação federal dentro do seu território, e apenas 1% do seu território é protegido por unidades de conservação estadual. A Serra de Santa Catarina, ela tem aquele contínuo florestal, é aquele mar de florestas, já tinha sido listado como reserva da biosfera, então nosso próximo passo é criar um levantamento de dados robusto para propor aí um parque estadual, uma unidade de conservação estadual. Então, foram coletados inúmeros dados geoecológicos, foi feita uma distribuição das equipes, né? Eu colaborei um pouco com as aves, nós tivemos aí o professor Stefan, o professor Marcelo Cocubum, que trabalharam aqui do campus de Patos, né, que trabalharam com herpetofauna. Tivemos outros grupos de trabalhos com aspectos botânicos, incluindo também aspectos etnobiológicos. Então, as comunidades do entorno, elas foram ouvidas, elas foram estudadas, né? E depois da compilação de todos esses dados, foi feito uma lista com 37 alvos de conservação e suas respectivas justificativas para a criação aí do que foi chamado de Parque Estadual Serra das Águas Sertanejas, né? Então, para quem não se localizou onde aqui tem o açude de Coremas, né? E aí tem a estrutura vegetal, a estrutura hídrica e a altitude dessas localidades. No fim desse trabalho, no fim desse livro, né, no capítulo que traz a proposta do Parque Estadual, tem a seguinte redação, né, que a criação do Parque Estadual Serra das Águas Sertanejas será uma ação efetiva do compromisso do governo da Paraíba na implementação de ações globais propostas na Agenda 21. Então, existe todo aquele compromisso nacional e dentro do Brasil, de cada respectivo estado, de criar realmente estratégias de conservação dentro dos seus territórios, né? E ainda é uma consolidação de uma ação prevista no Plano Nacional de Espécies de Aves Ameaçadas de Extinção da Caatinga, bem como prevista na Política Estadual de Mudanças Climáticas. Portanto, a efetivação dessa ação é uma atuação que ultrapassa os compromissos estaduais para uma representação em nível nacional e mundial. Com essa fala, né, os coordenadores do projeto foram lá no governo do estado e tentaram vender o peixe, e conseguiram, né? Tínhamos um certo apoio da SUDEMA, desculpa, tínhamos uma estrutura, né, um plano para a criação desse parque, e aí, logo em seguida, houve uma certa polêmica em relação ao Pico do Jabre. Por quê? O Pico do Jabre já era uma unidade estadual que há muito não recebia recursos algum, né? Então, nessa disputa, por que fazer um parque novo se já tem um que não tem proteção e tem uma importância relativa, relevante, né, para o Estado? A gente jogou uma proposta da criação de um parque nacional no entorno da Serra do Teixeira. Revitalizamos uma ideia de 2009, de um trabalho que foi feito também por uma equipe do qual eu colaborei, para tentar criar um parque federal que englobasse o Pico do Jabre e o parque estadual lá na Serra das Águas, né? Infelizmente, as coisas foram compradas, felizmente as coisas foram compradas pelo governo estadual e pelo governo federal, mas e aí houve toda aquela dinâmica de troca de presidentes, de golpe, não é golpe, e novas eleições, e mudança de gestão, e aí tudo se acabou, né? E tudo foi esquecido, e as aves e a fauna como um todo, a conservação da caatinga como um todo, especificamente no território da Paraíba, foi um pouco esquecido. E como é que a gente resolve isso? Só tem um jeito de resolver isso, né? Escolhendo bem aqueles que nos representam, né? Temos que votar naquelas pessoas que realmente têm uma ideia similar e mais próxima da nossa, né? A gente sabe que tem políticos palhaços que, quando a gente vai ver, não são tão engraçados assim, políticos bonzinhos que a gente vai ver não são tão bonzinhos assim, e políticos genocidas e outros mais que muitas vezes realmente mostram para o que veio, mas essa escolha tem que ser muito consciente e muito importante, né? A gente tem que botar realmente pessoas que tenham ligação ideológica com a nossa. E aí, como mensagem final, eu só peço que as próximas gerações realmente sejam melhores e consigam olhar para essa caatinga, né, como eu pude me sentar aí no Pico do Jabre com meu filho, há uns anos atrás, e realmente mostrar todo o nosso amor pelo ambiente
e que essas gerações realmente façam diferença, né? É isso, gente. Obrigado. Muito obrigado, professor Eric. Palestra maravilhosa. E rever essas fotos da Serra de Santa Catarina sempre é maravilhoso. É um lugar maravilhoso mesmo, mas merece. Infelizmente, é uma área que está, como essa dinâmica do parque foi demorada, né? Então, o parque está sendo comido literalmente de fora para dentro. Mas é isso. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Desculpa se eu falei muito.